Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Boa tarde, está no ar o Virando o Jogo, começando mais um programa aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. Você participa, faz o programa conosco, sempre interagindo pelo nosso Facebook, facebook.com/RDCTV digital. Você participa, compartilha o programa e faz mais um dia de programação aqui na RDC TV. O Virando o Jogo, você sabe, né? Sempre de segunda a sexta-feira, da 1 às 2 da tarde, aqui, né, na RDC TV. Para o mundo, né, nos canais 24 e 524 da NET ou então no nosso Facebook. Tem também o nosso WhatsApp para você participar conosco. O WhatsApp que vai aparecer na sua tela, o 519-9815-9990. Repetindo para você anotar, 519-9815-9990, o WhatsApp aqui da RDC TV. O nosso site, né, o rdctv.com.br, ou então também no nosso YouTube para você acompanhar a programação da RDC TV. Nessa sexta-feira, o programa que recebe Otávio Hoffman. Tudo bem, Otávio? Tudo bem, boa Tudo tarde. certo. Bruno Flores. Tudo bem, Bruno? Tudo certo. Paulo Nunes, mais uma vez conosco. Tudo bem. Boa tarde. E também César Fabres, nosso colega. Tudo bem? Mais uma vez conosco. Tudo bem, César? Tudo bem, muito boa tarde. Boa tarde aos telespectadores, ouvintes, né? Porque nem todo mundo só assiste, todo mundo ficou ouvindo. Sim. Mas eu estou impressionado com a barba do Diogo Rossi e o bigode do Paulo Nunes. Verdade. Tu viu como a gente mudou? Não, vocês estão mudados. Não vou fazer mais a barba também. César Fabres que... Tá a cara do Rodrigo Lindoso, Paulo Nunes. Tá. Tá. César Fabres que... E o futebol também. Bah, só enganando então. Que isso? César Fabres que, né, eu conheci. Sabe que esses dias, César Fabres, eu estava comentando lá na Rádio Grenal, no fim de tarde, fora do ar, ali conversando com o pessoal, que nós nos conhecemos há mais ou menos 7 anos. Foi a primeira vez que a gente se viu. Lá Foi na lá Rádio Grenal, lá na Rádio Grenal. Cheguei lá em 12 de dezembro de 2013, então nós estamos indo para o 7º ano de convivência. E passa rápido, né? Nossa. Passa rápido. Por exemplo, eu conheço o Henrique então há 10 anos. É isso aí. Que o Henrique Pereira entrou na mesma semana que eu entrei na Grenal, que era a Rádio Sul. Então ainda é da versão da Rádio Sul. Sim, sou da Rádio Sul. Ficamos 4 meses no ar com o Rádio Sul, depois virou Rádio Grenal. Pô. Nossa, jovem, né? Não, para a Rádio Grenal, que é praticamente o mesmo tempo que eu tô lá. Ela tinha 1 ano só quando eu cheguei. Isso, e exato. Aí depois... começaram as modificações e as contratações também, né? Que até então eram 2, 3 funcionários por turno, a cada 4, 5 horas. E depois começou a modificar. Aliás, se eu não me engano, eu fiz a primeira ou a segunda escala. De reportagem foi a primeira. Fui o primeiro a fazer a escala de reportagem. Ele ia fazer o treino da manhã, o treino da tarde. E o roteiro que até hoje tem no Futebol Alegria do Povo... Com as manchetes. Com as manchetes, tudo foi eu que fiz pro Alex Bagé. Quando ele entrou no programa, colocaram ele. Aí eu falei, ô Bagé, vou dar uma modificada. E copiei o Seleção Sport TV. Não, o Redação Sport TV. E aí eu fui lá e copiei um modelo, só que adaptei pro rádio que ficasse interessante, pegando só notícia de gaúcho, óbvio, claro. Pelo mundo afora. E acabou ficando. E tem até hoje. Tem até hoje. Claro, hoje as coisas vão mudando, sim, né? Conforme o tempo, mas a máxima é a mesma. Então, né, César Fabres que dá a honra de estar com a gente aqui no programa mais uma vez. Bom, pra gente começar o debate de hoje, queria propor esse trabalho que o Internacional realizou, né, hoje pela manhã, justamente nessa sexta-feira, falando sobre, né, esse jogo treino contra a equipe do São José, que foi a última oportunidade antes da estreia contra o Palestino na próxima quarta-feira na Libertadores da América. E tem se criado um debate depois do Palestino ter caído no grupo da Libertadores do Inter e ontem o Libertad ter caído no grupo do Grêmio, justamente quem ficou com o grupo mais difícil. Porque no princípio
se dizia que o Inter tinha caído no grupo da morte. E agora eu já não sei se é tão da morte assim como se previa, né? Você esperava o São Paulo, né? Entrar nesse grupo. Aí, como o São Paulo não entrou... Se esperava 3 clubes para 2 vagas, que era o São Paulo, o Inter e o River. Sim. Acabou ficando só o River e o Inter, né? Então, eu acho que na teoria. E a pressão aumentou para o Inter agora, porque agora só tem o Inter e o River. Se não classificar o Inter, aí as coisas são diferentes de caso não classificasse com o São Paulo e o River no grupo. Hoje eu tava falando com o Paulo Nunes, eu acho que não tem um grupo da morte na Libertadores. Eu ia dizer isso, nem Grêmio nem Inter estão num grupo da morte. Eu o acho... Grêmio, pelo que vem demonstrando já desde o ano passado, né, acho que todo mundo acredita que vai ser o primeiro colocado no grupo e os outros 3 vão disputar a segunda colocação. O Internacional com o River vai depender. Se daqui a pouco o Inter consegue um bom resultado em casa contra o River e ganha dos outros 2 times, daqui a pouco consegue até um primeiro lugar. Mas a segunda colocação, pelo menos para o Inter, é quase que uma obrigação nesse grupo agora. Eu acho até que o grupo do Grêmio é mais equilibrado, assim, e talvez seja o mais equilibrado da Libertadores. Mas para mim, o termo grupo da morte, ele é classificado exatamente pelo que o César Fábio falou. 3 ou grandes clubes ou 2 grandes clubes e um bom time que não pode ficar de fora de uma oitavas. De uma E fase no grupo do final. Inter não tem nada disso. E no grupo do Inter não E tem. nem do Teria com Grêmio. o São Paulo. Teria com o São Paulo. Que seriam 3 clubes pesados, assim, numa mesma fase. E o que eu acho engraçado, até positivo pro lado do Grêmio, é que eu observo o campeão da Libertadores ano passado foi o River. Mas se você não olhar nenhuma notícia do ano passado, só focar agora em 2019, parece que o campeão é o Grêmio. Porque todos os grupos acabam falando sempre do Grêmio. Os brasileiros citam o Grêmio como o melhor futebol, um time mais entrosado. Os argentinos citam muito o Grêmio. Os paraguaios, os equatorianos, então acabam citando o Grêmio. Então, se você observar, parece que o Grêmio é o atual campeão da Libertadores. Mas claro que isso é mérito da continuidade, da permanência do Renato, permanência das peças que acabaram ganhando em 2017, tem um bom número de jogadores também, então tem esse lado. E até o que o Diogo Rossi perguntou sobre o jogo treino hoje pela manhã, acabou 3-1, né? Sim. 3-1. E o resultado que menos importa. Mas o que o Henrique até relatou na Rádio Grenal, eu fiquei preocupado, porque falou que o time do Inter não teve boa qualidade na hora dos passes, esperou o São José, não teve a iniciativa. Aliás, é uma característica do Inter, né? Esperar bastante dos adversários. E na Libertadores ele não vai ter só clubes atacando, vai ter clube mais defendendo, principalmente no Beira-Rio, do que atacando. Então não vai poder jogar assim. Então isso aí que eu acabei ficando preocupado, mas pela postura. Mas eu acredito que o Inter vai passar. Aqui inverteu a polaridade, né, do grupo do Inter, porque o César destacou muito bem. No Beira-Rio, os adversários hoje provavelmente vão se defender mais do que seria no caso contrário com São Paulo e River. São Só Paulo teve e River um time atacariam. que chegou e atacando no Beira-Rio, que foi o Caxias. Sim. E deu um pavor. E o Inter, né, gosta de ser atacado, mas tem dificuldades nesse 2019 ao ser atacado, né? É que tá vazando, né, na defesa. Quando você é atacado, mas se defende muito bem e passa, né, em branco, sem levar gols, é uma coisa. Agora, você esperar ser atacado e o outro time te atacar e fazer gol em você, aí começa a ficar problemático. Você tem que estar sempre correndo atrás do resultado. A estreia do Inter na Libertadores contra o Palestino, na próxima quarta-feira, vai dizer muito do que vai ser a Libertadores para o Internacional. Porque a segunda rodada do Inter é com a Aliança Lima em casa. E é o jogo que de maneira nenhuma pode dar nada errado nesse jogo. Esse jogo contra a Aliança Lima precisa dar certo. Porque se o Inter não pontuar 6 pontos em cima do Aliança Lima, vai se complicar para classificar. Só que, ligado ao jogo do Aliança Lima, terá o reflexo da estreia da Libertadores. De motivar o torcedor ou não aí no estádio, de saber como o Inter se portou na estreia, se o Inter conseguiu pontuar no Chile, se daqui a pouco conseguiu vencer e se perder como perdeu. Para poder, dentro de casa, motivar o torcedor, o grupo e ter um ambiente a seu favor para fazer diante do Aliança Lima nada dar errado para dar solidez na campanha. E o Inter tem 3 jogos seguidos em casa na Libertadores. É muito então, muito e tem mais isso é difícil. detalhe. Se iniciar com uma crise, aí já complica. Porque se a gente parar para pensar que se o Inter perder para o Palestino quarta-feira, né, o Inter tem 3 jogos em casa. Aí dos 3 jogos, o Inter tem que vencer os 3. A rodada é o primeiro fora e depois 3 em casa na sequência. Isso, E aí e depois 2 fora. O torcedor tem que ficar tranquilo. Não, vai ganhar as 3 em casa, deu.
Mas eu não sei se... É que eu imagino... Tem um detalhe, Diogo, até para corroborar com aquela tua tese de que existe um balizador meio escondido que é o Palestino. Para mim é o Palestino. E assim, a última rodada do grupo pro Palestino é contra o Aliança Lima. Fora de casa, mas é contra o Aliança Lima. E tem então, Inter e assim, River. se tudo der errado, o Palestino chega na última fase, na última rodada, em tese contra o pior time. E os dois principais se enfrentam. Então, assim, o Inter tem que fazer a vida cedo. É que a minha tese sobre o Palestino é o seguinte: o Palestino ele é o balizador do Inter e do River. Porque assim, se o Palestino fizer 6 pontos no Aliança Lima, ele não precisa incorrer no risco de fazer tantos pontos contra Inter e River. Pelo contrário, pode jogar até com uns empates. Isso. E aí no seu desespero o Inter Porque e o River e Inter daí podem se matar. Aí podem se matar. E ficam na obrigação de vencer também o Aliança Lima as 2 partidas. E a tese que eu tenho nesse grupo do Inter é que a estreia do Inter só vai trazer o reflexo na Libertadores na 4ª rodada. Porque quando terminar a 4ª rodada, a gente vai saber como é que foi o Inter dentro de casa. E aí nós vamos saber se o Inter somou 1 ponto no Chile, ou perdeu 2, ou se ganhou 3 no Chile, ou se perdeu no Chile e se complicou. A estreia do Inter ela só vai trazer todo o reflexo da campanha, pela Depois ordem dos jogos, depois de todos os jogos em casa. Aumentou muito a Mas responsabilidade. o que Mas aumentou, né? vem me surpreendendo é que o torcedor do Inter não está abraçando a ideia. Vocês que trabalham bastante com a interatividade, vocês notam. É um ranço com o Odair, é uma má vontade com o Potker, com o Patrick, com, sei lá, qualquer um, até com o Dourado. Então, eu noto Já estão isso. pegando no pé do Cuesta e do Moledo, que Pois foram é. destaque ano passado. Então, o torcedor não vem comprando a ideia. Claro que a direção soltou um vídeo para falar sobre a Libertadores, a volta do Inter para a Libertadores. Até a camisa vem se questionando, até o fornecedor. Né? Tudo vem sendo questionado no Internacional. Mas o torcedor em si ele não vem com a ideia, comprando a ideia. Poxa, estamos na Libertadores, vamos participar, se der certo, vamos passar para a segunda fase. Porque o Melo falou algo bem interessante na última coletiva. Até acabar a primeira fase é um campeonato. A partir das oitavas é outro. E aí aquele time que é mais ou menos, num mata-mata, em 180 minutos pode chegar num dia que tá tudo dando certo. A primeira fase termina em maio só, então por mais que o Inter hoje não esteja num momento tão bom como desempenho e no gauchão tenha tropeçado, mas agora pelo menos encontrou o caminho das vitórias novamente, Claro. até lá, até a última rodada, quando o Inter vai jogar contra o River Plate, para daí de repente decidir se vai ficar em primeiro ou em segundo no grupo, pode ser que o Inter já esteja mais acertado, porque tem 3 meses pela frente ainda. A tese do César Fábio, para mim, é bem interessante. É um ponto que o torcedor do Inter não abraçou a ideia. O que é pior? Tá o time jogando bem fora da Libertadores ou tem um time ainda que tá tropeçando, mas tá na Libertadores? Tá na Libertadores é melhor. O pior é não tá na Libertadores. Agora tá, agora vai, abraça a causa, abraça nos caras e vai. Aquela história, né? A dor ensina a gemer, né? Então, Uma hora tem que dar, né? Pode ser que o Argel falava muito que trocar o pneu com o carro andando, pode ser assim. Pode ser que no jogo, na estreia, o Inter ganhe, vença fora de casa na próxima quarta-feira com tranquilidade. Opa, nosso time não é tão mais ou menos como a gente pensava. E aí muda toda a história. E a motivação dos jogadores para jogar uma Libertadores no estadual é totalmente diferente. Sem dúvida. Isso já A atmosfera é diferente, o foco é diferente. E o torcedor vai sentir isso também. O torcedor tem que ter um calendário, mas o torcedor tem que puxar o time e não tá puxando. Espero mas que puxe. Aí eu acho que o que o César Fábio falou sobre abraçar muda quando começar a Libertadores. Porque o torcedor que for assistir um jogo que seja contra o Aliança Lima vai ver a motivação diferente dos jogadores, e isso é natural, não é uma condenação aqui ao jogador, porque é diferente jogar uma até Libertadores. Inconsciente. Para nós, inconsciente. que trabalhamos, Claro, a gente vai cobrir tudo um diferente. estadual, com todo respeito, mas o dia que vai chegar, nós vamos acordar na quarta-feira, sabe que nós vamos cobrir uma Libertadores e outra. E óbvio que pro torcedor também vai ser. Pô, se o Inter, digamos assim, ó, se o Inter adianta o jogo contra o Aimoré, tá? Que foi uma coisa que o Inter tentou fazer e não conseguiu. Por que será que a federação não deixou, né? Porque pela primeira vez conseguiu liberação para ninguém jogar. E é o jogo da TV aberta, né? O Inter e Aimoré. Aí assim, Faz sentido. TV paga, tem que Tá garantido. digamos que o Inter tivesse conseguido esse jogo contra o Aimoré mais cedo, jogasse e empatasse em 0-0, tá? E aí vai para Libertadores, faz ali um 1-0 no Palestino, vai jogar em casa com a Aliança Lima. Se faz 1-0 com 15 minutos, o torcedor esqueceu o Campeonato Gaúcho. Esqueceu que brigou com o Potker, com o Patrick, com o Moledo. Esquece tudo. Esquece tudo. É que tem o... Faz 1-0 na Libertadores em casa,
tá garantido 6 pontos ali, uma liderança ou um empate com o River já em pontos, esquece. Então pro torcedor também muda. Tem o provérbio, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Lembra que em 2016 o Internacional vinha ganhando, mas jogando mal, mas o importante é vencer. Então os torcedores estão observando hoje que está vencendo. Venceu agora os últimos 4 jogos. Venceu, mas não convenceu. Tem que saber e aí por que fica venceu. aquele pensamento, pô, em 2016 nós vencemos tudo. Em 2016 o Inter venceu o Atlético Mineiro, lembra? Claro. E aí foi olha, aquele jogo foi um Deus nos acuda, o Inter venceu do jeito que dava, líder do campeonato brasileiro, e aí se falava nos bastidores do Internacional, nossa melhor partida. E o Inter não tinha jogado nada. E aí a gente sabe o que resultou, né? Sobre o calendário que o Paulo Nunes falou antes ali, o Internacional joga nessa quarta-feira contra o Palestino fora de casa, aí tem o Aimoré no final de semana, aí tem o Aliança Lima, já no meio de semana em casa, e aí tem o Grenal. Esse é o calendário do Inter na sequência agora e eu de jogos. Eu quero ver o comportamento desse time nesses jogos quarta e domingo. Porque o ano passado, quando o Inter teve essa sequência de jogos com menos tempo de recuperação, caiu o rendimento. Mas vai reserva contra o Aimoré, né? Até porque tem jogadores pendurados que podem perder o Grenal se jogar contra o Aimoré. Igual vão jogar contra a Aliança e depois o Grenal. Hoje o Inter não tem elenco para ter qualidade. O time reserva contra o Aimoré, desculpa o torcedor colorado, sejamos sinceros, mas não vai ter qualidade assim o suficiente para os titulares. Hoje o Inter tem um time, tem os 11. Já é difícil, difícil montar os 11. Mas igual o Inter não vai esticar a corda, nem o Grêmio. Na rodada do próximo fim de semana vai poupar, porque não tem como jogar 3 jogos com um time titular assim. Mas se o Grêmio botar o reserva hoje, a gente sabe até escalar o reserva. Não, sem dúvida. E não, nem questiona a qualidade. Agora, eu acho que o Inter simplesmente vai ignorar o fato de vai passar dificuldades contra o Aimoré com os reservas, mas vai com os reservas contra o Aimoré. O Sérgio Luiz Ritt aqui no nosso Facebook diz assim, ó, eu aposto a barba do Diogo, aí é fácil, né, apostar a coisa dos outros, mas tudo bem, que o Inter faz 12 pontos nas 4 primeiras rodadas. Então ele está concordando comigo, quando eu falei, depois tem 3 jogos em casa, vai ganhar todos em casa. Então. Ele ganharia do Palestino fora de casa. Mas não é de se duvidar. Não é de se duvidar de ganhar do Palestino. Não, é um time gaúcho, que fala espanhol. O que eu imagino para o Internacional, que é a projeção que eu faço, é a vitória fora de casa na virada, ganha do Aliança em casa, pode empatar com o River, se ganhar depois do Palestino em casa. Eu te dizer, se ganhar do Palestino fora de casa, pode até perder pro River em casa. Isso. Pode ser que não seria nada normal, mas o que eu digo, por mais otimista que a gente seja, é difícil. Hoje, atualmente, né, o Internacional não vai ganhar tudo, vai ganhar do River, inclusive em casa, e vai ser o melhor time da Libertadores. Eu acho difícil, por isso, de forma otimista, eu já penso, o Inter ganhando do Palestino em casa e fora, ganhando do Alianza Lima, empatando com o River em casa. O Márcio Martins Fraga no Facebook acha que o Inter vai fazer 11 pontos no total. Os 10 passa, 9 em casa e 2 fora. Com 9 em casa com 10 ainda consegue passar. Aí que tá, mas é perigoso se acontecer aquilo que a gente falou de chegar na última rodada contra o River, podendo perder a vaga para o Palestino. É perigoso. E tem aquela situação, né? Agora a Libertadores da América é sorteio, mas se você fica da metade para baixo, independente do sorteio, você já joga a segunda partida fora de casa. Não tem. Isso independente, não Porque mudou. Porque a melhor campanha não mudou, né? Isso não mudou, da melhor campanha não mudou. Então fica essa condição. Mandar um grande abraço para o Paulo Bizarro, nosso colega, que está dizendo que o programa só tem feras hoje. E o sogro do Rogério Amaral, o Esteban Lebed, pergunta onde é que está o meu genro, se já foi para a praia. Provavelmente deve estar curtindo o carnaval aí na praia, o Rogério Amaral. Então, fica essa condição sobre a equipe do Internacional. E o Sérgio Luiz Ritt ainda diz que para ele o grupo do Grêmio ficou mais forte do que o do Internacional com a entrada do Libertad, que era a proposição inicial que eu tinha feito. Mas, concordando com o Otávio, acho que não existe mais nenhum grupo da morte na Libertadores da América. E há 2 grupos difíceis, o do Grêmio e do Palmeiras. Fora isso... Eu tenho o pensamento que a Libertadores desse ano só sai do Brasil se os brasileiros quiserem. Ficam Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, o próprio Inter, porque são clubes que têm história, sabem a importância, sabem jogar um mata-mata e convenhamos. Pode se questionar muito o elenco do Inter, mas
O elenco do Inter é bem melhor que o do Palestino, é melhor que o do River Bah. hoje, que o River teve um desmanche. É melhor que... O Boca ainda tá? Tá. O Boca tá, né? Tá, No- no, do Atlético. no Eu grupo sempre do tenho, Palmeiras. eu sempre tenho dúvida, Não, o porque Boca teve tá ano que ele não do Atlético. Do participou. Atlético É do Paranaense, Atlético, desculpa. tá certo. É Então, o Barranquilla. o próprio Atlético, eu esqueci de falar que venceu, mas não convenceu. Mas, cara, eu acho difícil sair do Brasil essa taça. Mas É os brasileiros, difícil. Pra eles mim- sentem o mata-mata. Eu acho que a Libertadores... Não, como só tem um o brasileiro Melo- que sente mata-mata, o Flamengo. Esse aí sente. Bom, o Flamengo conseguiu perder pro Emelec, né? A melhor campanha do Emelec é uma fase de oitavas de final que ele ganhou do Flamengo. É. O Palmeiras Mas perdeu aí o jogo faz pro o grupo América de- do México, ainda Mas também a na gente época que tinha os pensando- mexicanos. Ano passado, quase veio para o Brasil de novo. Ah, Os com- dois brasileiros pararam na Mas, semifinal. com todo respeito, E só não veio pro Brasil por conta do erro do VAR. Eu Se acho- tivesse aquela imagem E porque do VAR o- do gol de mão, o Grêmio seria E classificado. porque o Eu acho Palmeiras que nem não do conseguiu gol de jogar mão. nada contra o Boca Juniors também. Eu acho que nem do gol de mão. O título do ano passado, ele só não veio pro Brasil porque a Comebol não quis. Também. Também. A Comebol não também. quis Também. tirar a sua final foi- histórica Boca e River. É. Ela não quis. Ela tinha como De 2 fazer. jogos, né? De 2 jogos. Ela tinha como fazer. Ela não quis. Pô, Mas agora ela a deveria final vai ter ser no Peru, né? Não, Chile. No Chile. Peru Com o é Chile. a 21 Copa de Sul-Americana. novembro. Sul-Americana. O Chile que tá com tudo nessa Libertadores, né? Pelo menos para nós aqui no Rio Grande do Sul, porque temos um chileno no grupo do Inter, temos um chileno no grupo do Grêmio e a final é no Chile. E já teve a Copa Sul-Americana Sub-20 no Chile agora? Exatamente. também? Mundial, mas Mas esse se a Mundial- Comebol Mundial, seguir sei lá, desse jeito, então sei vai lá. ter chileno na final. E os jogos de Grêmio e Inter são no mesmo estádio lá, no San Carlos de Apoquindo, que é o estádio da Universidade Católica, mas o Palestino vai mandar os seus jogos lá. Isso é mais ou menos o Maracanã deles. Todo mundo joga. Né? É, o maior estádio do... o Engenhão, Não, então. daí é o Nacional, que é o É, Nacional. o mas Engenhão vai também. perto da Mas você vê que o Universidade. Engenhão é só o Botafogo. que Ah, chama. o Santiago de Apoquindo é um estádio mais a 30 quilômetros do É centro. mais afastado. Procurando isso. É E mais tem ou o menos do como ir a São Colo-Colo Leopoldo. também, né? O Monumental, lá em Santiago. Né? Sim, sim. Mas o Santiago de Apoquindo é 30 quilômetros de Porto Alegre. Não é o tamanho, né? Mas a distância é como se a gente tivesse que fazer um jogo, por exemplo, na Arena e aí tivessem mandado o jogo para Novo Hamburgo. Sim. Porque é bem na divisa ali, Sim. São Leopoldo, Novo Hamburgo. Então fica essa questão aí que envolve o Santiago de Apoquindo, Olha, que é o estádio que o Inter vai jogar. Depois que levamos 2h30 para chegar no estádio do Lanús, acho que fazem 15 minutos, Ah. 15, 20 minutos. Porque, para quem não lembra, para quem não sabe ou não lembra, na final da Libertadores 2017, o Grêmio jogou contra o Lanús, lá em Lanús, e houve no dia da final uma manifestação. Então fecharam a 9 de julho, que é a rua principal, e os taxistas, os motoristas de Uber, motoristas de qualquer coisa, tiveram que fazer um Todos os desvio. motoristas de tudo. Todos tiveram que Nós fazer um pegamos desvio. um táxi lá que o cara foi ninja. E conseguiu, chegamos em 45 minutos lá. É isso aí. Mas era bem menos. Era, pô, tu pega ali, é a 9 de julho, que tu pega e vai. Se vai toda a Eu vida. teria sido muito mais rápido. Não, bem mais rápido. Né? Mas por conta desse palhaço que É. teve, né? A gente chegou no estádio meio-dia, eu me lembro. Meio-dia. E saímos às 3 da manhã. Até a festa foi curta. Eu achei que teria sido um pouco maior, mas foi curta, eu me lembro. No Grêmio No ali. Grêmio foi ali. curta. Mas ali no é estádio. porque- Depois, no centro lá de Buenos Aires, aí sim. Aí E foi. aí? Até acho que o Acredito Hotel de vocês também era bem perto do Obelisco. Isso. Então foi ali que a torcida do Grêmio se concentrou. E eu achei muito legal que a polícia lá na Argentina acabou fazendo ali uma proteção e deixou o pessoal comemorar ali. Lembrando que depois de certo horário não se pode andar com bebida alcoólica na rua. Né? Isso. Então até vender, né? Tanto que eu fui no supermercado tentar tomar uma coisinha, né? Pra É. baixar, né? Acabou o Acabou o trabalho. Não, como não? Tem a placa. E- Pô, não, e a TV foi tão saqueira comigo que me deixaram 2 dias lá mofando. Depois, Compraram errado as passagens com ele, o cinegrafista, uma mini lua de mel com ele. Mas aí já deu pra tomar um negocinho. Não, mas depois deu. Então, tranquilo. Não, ó, pra te ter noção, eu saí daqui, o Grêmio não era nem campeão da Libertadores, eu voltei para Porto Alegre, o Grêmio já tinha comemorado, o assunto do Libertadores já era passado, já estávamos programando que ia para o lista Mundial no mundial outro já. dia. Então a gente vê a tamanha organização que fizeram comigo. Né? que espetáculo. Uma semana, né? Um pouco mais de uma semana. O Márcio Martins Fraga concordando com a gente aqui que os grupos do Grêmio e Palmeiras são realmente os mais perigosos, segundo ele, na Libertadores da América. Eu tinha falado aqui que, na minha opinião, o caminho mais fácil era do Atlético Mineiro. Porque ele pegou Danúbio e Defensor na pré-Libertadores e ele entrou, na minha opinião, num grupo fraco. Tem Zamora. Zamora, o Cerro Porteño e o Nacional do Uruguai. Nossa. Claro, o Cerro e o Nacional são times com um pouco mais de tradição.
mas que não tem mostrado nada ultimamente. Só caminha termos- obrigação Atlético Mineiro classificar. Em termos de Copa Libertadores, a gente não viu nada de Nacional e Cerro nos últimos O anos. Cerro é o clube mais Nada. azarado que tem no mundo, né? O Cerro ele consegue ter um rival que tem 3 Libertadores e ele jogou 11 semifinais de Libertadores e perdeu as 11. Não vai ganhar nunca. Existe. Cerro é azarado. Tem. Então, É o time mais azarado. então, Mas assim, o Atlético Mineiro tem o caminho mais fácil desde que ele entrou na pré-Libertadores, Pois é. para ir para as oitavas. E não vem jogando nada. se o Cerro é azarado, eu tenho certeza que você é um sortudo, sabe por quê? Porque tem o Sesc, e o Sesc vai movimentar as areias de Torres com a etapa final do Circuito Verão Sesc de Esportes. E uma grande final merece um grande show? Claro que sim. Alexandre Pires, com o baile do Nego Velho e os hits que marcaram os anos 90. Dia 16 de março, a partir das 8h30 da noite, na Praia dos Moles. A entrada é franca. A realização é do Sistema Sesc, a força do Sistema Fê Comércio ao seu lado. Vamos ao recado do Zafari. Para você cozinhar bem, é com o Zafari. Passa esses dias todos do carnaval aí cozinhando, né? Cozinhando muito bem. Peraí, que eu vou falar da assessoria de imprensa aqui. Achei que... Assessoria de imprensa aqui. Eu tô olhando aqui. Jaqueline Hoffmann, alguém conhece? Eu não. Eu não. Eu conheço. É? A dona Jaque, minha mãe. Ah, tá aqui dizendo bom programa a todos. Ela deu uma ligada aqui, tirei rapidinho, mãe, tô no programa. Ela já ligou pra assistir. Pra garantir que você não tava, não. É, pra ver se eu tô mentindo. Pra não, garantir vai que ou eu não não. quiser só falar com ela. Então- Não que eu precise contribuir com o comercial do Zafari. Quem gosta muito de cozinhar é o André do Grêmio. É um ótimo cozinheiro. Ele gosta de ir no supermercado, que eu sei. Ele e o Jonathan Alves. Os dois. Sabe que me disseram que o Jonathan Alves, no terceiro dia que ele chegou em Porto Alegre, ele fez um cartão do Zafari. É sério? A pessoa que gosta, Tá certo, né? Mas Tá eu certo, tá sou um certo. que gosto de ir no supermercado. Eu gosto. Eu gosto de ir no Zafari. Eu não gosto de ir no supermercado, mas Não, cozinhar não é- até é legal. Não é porque tem o patrocínio, mas eu só gosto de ir no Zafari. Primeiro que não tem fila, e segundo Tem qualquer produto. tem qualquer produto, e terceiro é o lugar que tem mulher bonita. Quer mulher bonita no Zafari? É verdade. Eu não posso, eu posso olhar, eu estou casado, mas eu posso olhar. Eu vou no Zafari para relaxar. Eu gosto de ir no supermercado para relaxar. Eu escolho um produto, escolho outro. Só que Aí vejo o preço de um, vejo o preço de outro. esse é o meu Diogo problema é no supermercado. nitidamente aquele cara que vai assim, ó. Entra no supermercado, daí pensa, eu preciso comprar papel higiênico, cerveja e, sei lá, pasta Carne. de dente. Ah, E carne. Tá. Carne. Aí ele tá passando ali, ele pegou tudo que ele precisava. Daí ele escolheu uma cerveja diferente. É isso Tá. Aí quando ele passa assim, tipo, nos temperos, ele olha assim, bah, mas esse molho da Tailândia aqui, vou levar pra experimentar. Sabe por que eu vou? Aí chega pra dona Joana em casa, ó, comprei esse molho aqui, e ela, mas tu comprou um molho diferente. Sabe por que eu vou sozinho no supermercado? nitidamente. Porque eu passo 2 horas no supermercado. Eu tenho esse problema, mas eu não gosto de supermercado porque eu não sei comprar no supermercado. Eu vou com 5 coisas para comprar, eu fico 40 minutos dentro, porque eu vou na cerveja e daqui a pouco eu tenho que pegar uma coisa, eu atravesso e era lá perto da cerveja. Aí eu tenho que voltar, eu fico zanzando tanto, eu passei essa tanto leitura, que começa a me irritar. isso é uma leitura dos corredores. tem que Claro. fazer. Claro. Tem que fazer Tu chega entender. e faz uma visualização. Um geralzão. Essa é a logística. Então, ultimamente, eu tô igual o meio campo do Internacional. É lá, que, cá, e vou indo também. Eu vou catando que dei. Mas não tenho a certeza de onde. Mas Não. mas eu sou meio... Mas eu tô igual o Inter. No final, ganho. No final, Eu sou meio vou lá, viciado ganho desconto, vou embora. se fosse um jogador de futebol entrando no Zafari, eu seria um canhoto jogando pela direita. Que eu entro e vou para a esquerda, que é onde fica a cerveja. Então eu já vou direto. Tu te perde. Sempre. E aí fico lá Entra uns pela 10, direita. 15 minutos. É, tá certo. Nosso Robin, né? É isso aí, seria o Robin Agora no eu Zafari. aprendi a fazer churrasco. Então agora eu tô Como começando. assim tu aprendeu a fazer churrasco? Na verdade, eu nunca tinha tentado. Um gaúcho que não sabe fazer churrasco. E aí, Parabéns. fui passar a virada do ano na Guarda do Embaú com a minha esposa e a minha filha. E aí eu pensei, um cara vou fazer um diferenciado, né? churrasco. Fui no mercado, Pô, teve que ir a Santa Catarina Pra fazer um descobrir que churrasco. tinha que fazer fiquei 50 minutos numa fila, que era o único supermercado da cidade. Tá, comprei a carne ali,
Vou manja a arriscar. mão. Só que o que eu fiz? Arrisquei, só eu e minha esposa, que come um pouco, que galinha é tranquilo fazer. A chance de errar era pequena. A chance é... Fiz, gostou, comecei. Semana passada fiz em casa. Esse carnaval eu vou passar em casa e vou fazer também. Tanto que eu vou nos África, perto de casa, Tá do ladinho de certo. casa. Então a gente já sabe onde é que a gente vai no carnaval, né? Na casa de É, César claro, Fábio. Estaremos claro. todos também lá depois. Bom, pegando esse gancho até de saber fazer, o Grêmio montou um elenco para a estreia da Libertadores da América, joga contra o Rosário Central, conheceu o adversário aí na última quinta-feira, né, o jogo que houve contra Libertad contra o Atlético Nacional, e agora joga contra o Rosário em crise nessa quarta-feira, no jogo, né, que vale aí a estreia da Libertadores. O jogo é no Gigante do Arroito e o Rosário deve ir com reservas. Aumentam muito as chances do Grêmio. Porque já com os titulares do Rosário já fica igual. E o Grêmio vem mostrando a característica do Renato, desde que ele chegou aqui, é o quê? Jogar da mesma forma longe da arena. E não só vem jogando da mesma forma quando o mental dos jogadores não é abalado. Pode ter 60 mil pessoas no cangote ali que não muda nada. Os jogadores conseguem anular a torcida, anular as dificuldades do gramado, até mesmo do estádio, e joga o futebol que é o mesmo jogado na arena. Então eu acredito que o Grêmio, se não vencer, vai ser uma zebra. Essa é a verdade. Mas com os Pela reservas situação do Rosário, E a gente nem discute os resultados que o Grêmio vem conquistando esse ano no Gauchão, são indiscutíveis, mas o desempenho que o Grêmio vem demonstrando já mostra muito assim, para o Rosário que daqui a pouco nem adianta eles botarem os titulares, que é mais fácil preservar para cuidar do campeonato argentino. Vai com as reservas mesmo e joga contra o Grêmio, e seja o que Deus quiser. Mas a tendência é que o Grêmio ganhe. O Rosário arrumou uma crise para ele mesmo, né? Resolveu demitir o treinador aí na última semana e não ganhou no ano ainda, quer salvar a pele no campeonato argentino, né? Porque tá mais descendo 6 que jogos, subindo. 3 derrotas e 3 empates. Tá Imagina. boa coisa do lado do Nossa. Rosário. E o último que 18º colocado. o último que demitiu o treinador antes de jogar com o Grêmio tomou 5. Foi o Inter, né? fazer um fato novo, né? É, Fato 2015, eu fato me lembro. novo. Agora, o detalhe que eu pergunto para vocês é que o Grêmio, até pelo que o Otávio destacou, ia começar essa temporada com um time de transição. E aí o Renato chegou em Porto Alegre e mandou cortar tudo. Mandou cortar o transição, mandou cortar o treinador, É, na verdade, não do elenco, né? Segue lá o transição, segue o Thiago Gomes, tá todo mundo lá, isso aí não mudou nada. O que cortou foi, tava todo mundo se preparando para jogar e aí ele deu férias para todo mundo. Isso aí fez um pouco de diferença também no fato de o Grêmio ter hoje mais ritmo e mais condições, talvez, técnicas para a estreia da Libertadores, né? O Renato perguntou como andavam as coisas lá pelos lados de Eldorado. Os dirigentes foram sinceros. Não tá tão bom assim. Estamos empatando e perdendo por todos os amistosos. É que ano passado o Grêmio passou um perrengue porque fez isso, né? O time de transição perdendo, aí chegou uma hora, não, vamos lá, os titulares, vocês precisam resolver, independente de como vão jogar, vocês precisam ganhar. Nesse ano, parece que o Grêmio desistiu disso. Agora, o que me preocupa é que ano passado o Grêmio poupou jogadores no início do campeonato e terminou o ano cansado, reclamando de calendário, reclamando de tudo isso. Esse ano vai ser igual e os titulares já começaram o ano jogando. Mas como é que vai ser? O Grêmio tá apostando na pausa da Copa América para recuperar um provável. Os pouco? reservas, né? Mas, Teve uma mescla ali. Não, teve, mas ainda assim os titulares voltaram um pouco antes do que era mas previsto. o ano passado tinha um fator atípico no Grêmio, né? Pelo menos pelo calendário. Porque o calendário brasileiro ele prejudica quem ganha. O Grêmio vinha da Libertadores, né? Ou da Sim. Libertadores não, perdão, do Do Mundial. Mundial, E aí os claro. jogadores, na última temporada antes do ano passado, eles já alongaram a temporada. Aí tiveram que voltar no meio para salvar a pátria no Gauchão. Então talvez a conta do ano passado, e que tirou o Luan e o Everton no momento que o Grêmio mais precisou, foi a conta do Mundial, que foi... Se a gente lembrar na Recopa, foi em fevereiro, eu acho, a Recopa? Foi. 28. E que esse ano... O Grêmio acredito que empatou. não. O Grêmio Foi Foi em fevereiro? foi em 14 fevereiro, 14 e um ano, 21. agora um pouco. 14 e 20. E a gente era perceptível, o Grêmio sem ritmo de jogo nenhum, empatou os 2 jogos, venceu nos pênaltis, mas o Grêmio não tinha o ritmo, porque os jogadores recentes tinham voltado, realmente tiveram que ter férias, né? Umas férias reduzidas, Detalhe. inclusive, para poder voltar a jogar. Antes do Jael ir embora do Grêmio esse ano, eu tava fazendo um treino de domingo e aí ele apareceu lá na coletiva, a gente tava conversando assim depois da coletiva, não lembro nem se era dele a entrevista coletiva, acho que era de outro jogador e ele apareceu lá.
E ele falou que a Conmebol ano passado queria que o Grêmio jogasse dia 7, o primeiro jogo da final da Recopa, e o segundo dia 21. E o Grêmio conseguiu fazer, 14 e 21 então. Aí como a Conmebol é muito justa e ela cumpre todo, esse ano o River pediu para jogar em maio e vai jogar em maio. É, justiça, né? Pior que Porque é a verdade. Conmebol é coesa. Não, a Conmebol é uma vergonha completa, né? Mas Detalhe, né? Daí o River joga com a sua torcida, né? Porque se fosse agora ele não poderia contra o Atlético Paranaense, a final da Recopa. tem mais isso. Mas a tem Conmebol é mais isso. justa, então. Agora, uma coisa que vocês estão destacando, que é o fato de cansar os jogadores, de haver muitos jogos, né? E tem essa dificuldade. Eu acho engraçado que nesse período do Carnaval nós não temos jogos. Isso é bom. E a dupla Grenal, o Grêmio até nem tanto, não reclamou tanto. Mas o Inter quis adiantar um jogo, queria jogar mais. Eu não entendo. Se tem jogo, reclama. Se não tem, reclama também. Mas o futebol é assim, são os eternos insatisfeitos. Até agora há pouco tinha que colocar o Nonato, tinha que colocar o Pedro Henrique. Aí eu já ouvi torcedores dizendo, mas o Pedro Henrique não pode ser titular na Libertadores. Pedro O Pedro Lucas. Não Aham. pode, o Pedro Henrique é o do PAOK. E não pode colocar o menino porque é jovem e tudo mais. Então, só um pouquinho. Há uma semana tá assim. pedindo. Não, vai ser assim. Não, mas é um jogador muito franzino. Não, mas de repente o Sobs, que tem experiência, vai jogar melhor. Porque E aí, mas vai dar uma semana, mas o Sobe já tá velho. é isso aí. Não dá. Não adianta. O D'Alessandro não pode ser banco. Mas Aí o o D'Alessandro é titular, mas não tem perna Não tem mais. condição. O torcedor ele é engraçado porque ele fala assim, não, tem que botar os guris pra jogar. Aí tá jogando o time mais experiente. Aí na arquibancada, o que a torcida grita? Rafael só, mas não, os guris têm que jogar, daí ela pede o só. Mas essa semana aí teve um torcedor no Twitter. Ele da semana passada para essa semana ele me chamou de Colorado, me chamou de gremista e me chamou de Colorado agora por último. Aí porque Ele não se decidiu ainda, na verdade. Como eu acabei printando os comentários dele, aí depois que eu me liguei, depois que eu fiquei, os caras me chamam de Colorado e gremista em período de uma semana. Sinal que tá fazendo o trabalho correto. Então, daí a última dele, eu coloquei uma foto do TT, que foi apresentado ontem, e hoje fez o primeiro treino, ele, não satisfeito com a venda, fica secando o jogador fora. Aí eu comecei, como assim secando o jogador fora? Poxa vida, daí eu comecei a rir, daí depois eu vi que ele tinha me chamado de Colorado, quando me chamou de que era muito gremista, que eu ficava babando o ovo do Renato. Olha, Diogo, eu só acho uma explicação subentendida ainda pro Inter pedir o adiantamento do jogo contra a Aimoré. Tu tem a explicação? Não tem, não existe. Talvez, eu tô... Só se a gente... Eu subentendi Nós temos que lembrar é que- o único argumento que eu posso achar talvez lógico. Nós temos que lembrar que nas últimas semanas, nos últimos programas, nós estamos construindo um mundo paralelo, que é o que o Inter vive, né? Sim, que é um Mundo de Inter. mundo de Inter. Mas como é que é esse mundo? O mundo é onde o Inter acha que o Dourado vale 50 milhões de reais, porque vale 10 milhões de euros, e colocou no seu orçamento que tem que vender 70 milhões de reais em jogador no ano, sendo que o Grêmio orçou 60. Meu Deus. É o mundo de Inter, né? Mas aqui tem que cuidar que não dá para criticar muito, né? Senão começa o xeropeio. Fico bravo. Mas como é que é? Qual é a tese A do mundo minha de é- Inter aí? Tudo é mimimi. Ó, eu subentendi. Ainda vai chegar o ponto de um dia colegas serem barrados nos treinos. Vai chegar, escuta o que eu estou falando. Vai chegar o ponto de, qual é o seu nome? Fulano de tal. Lista negra? O senhor está na lista, o senhor não pode entrar. Vai chegar. Não duvido. Quem duvida é louco. Eu subentendi, tá? O último teste do Inter não teve o Edenilson. E tu acha que E ele queria o Nico? testar o Nico e o Edenilson? Pra Como mim não? é a única explicação. Testar o Nico, o Edenilson Bom, e fazer o tripé mais uma vez com Patrick e Dourado aí... antes da estreia da Libertadores. Pra não mim é a precisa- única Eles não explicação. precisam testar como é que é jogar juntos. Jogaram ano passado todos juntos. Eles já sabem. Olha, O Edenilson sabe como é que é aí eu ter já não- aí eu o já não Dourado, o Patrick e o Quem Nico chega no time. agora e começa a analisar o nosso debate aqui, parece que o Inter foi todo montado esse ano. Parece, né? O Inter começou o ano do zero porque ele quis. Se a gente parar para analisar o time titular do Inter, a gente Diz ou mandaram? aquele Eu que não sei. aquele que a gente suspeita que seja o time titular do Inter, tá? Boa frase. Aquele que a gente suspeita que Boa seja, frase. ele trocou o lateral direito, Ah. saiu o Fabiano, entrou o Zeca, E o Ainda ponto até- é Que já estava no grupo. que Que tecnicamente já estava no grupo e saiu ali porque estava lesionado, então depois não rendeu, o Fabiano foi bem Ele e ficou. continua não rendendo muito, E mas novidade só o ponto esquerdo, que é o Neilton.
Que já também não tem certeza se é titular, né? Bom, Que entra no jogo, o outro não entra. Agora, E lá na frente não tem mais o Damião. Aí fica qualquer um. Pedro não, Lucas, mas o Trellis. Pedro Lucas, do time que jogou o primeiro tempo hoje contra o São José, que ganhou de 2-1, né, o primeiro tempo, que eu acho que era o time titular, o time da Libertadores, a única troca era o Pedro Lucas na frente, porque o Damião não existe mais no Inter. O resto era o time do ano passado. E o Zeca, né? E o Zeca. O Zeca. Mas eu digo que tava no, que tava no time grupo, tá, ano passado, entendi, que entendi. chegou a jogar, enfim. Mas não na verdade, tinha nada de novidade. Na verdade, se a gente parar pra pensar, o Odair foi e acabou voltando pro mesmo lugar. Pois é. Ele acabou testando tudo que podia e acabou descobrindo que nada dava certo. E aí voltou pro que valia a pena. Mudar, né, essa ideia que ele tem do tripé dos três volantes, ele precisa de um jogador que hoje ele não tem no elenco internacional. O torcedor colorado vai ficar bravo comigo, mas ele não tem um meio armador para fazer o time andar de uma outra forma diferente. Por isso que colocaram o Camilo na lista. Por isso colocaram o Camilo na lista. O D'Alessandro, tecnicamente, é um exuberante jogador, mas a gente sabe que para questão física é melhor até utilizá-lo no segundo tempo do que no começo, porque daí tu tem o diferente para o segundo tempo. Agora, o Inter precisaria de um meia armador, de um jogador um pouco mais jovem, mais experiente e que fosse aquele meia clássico. Vou dar um exemplo, tá? O Lucas Lima, por exemplo, um O Inter armador. precisa, na verdade, de um substituto para aquele que o Inter também não consegue saber se já chegou a hora ou não de parar. Que é o D'Alessandro. Mas lembra que... Mas aí é um debate que a gente... Lembra que Tem- esse Seria mais uns 4 aqui. programas. Mas esse debate aí de não se livrar do D'Alessandro, longe disso, pelo contrário, o D'Alessandro é uma pessoa que merece todo o respeito do mundo, torcedor colorado, pela história que tem, porque infelizmente alguns torcedores vão esquecer o que ele já fez pelo Inter. E colorado, não é O gremista. Inter precisa colorado. encontrar um destino justo. Mas aí que tá, o Inter não está sabendo lidar com o até logo pro D'Alessandro. Porque o que acontece? O Inter não se prepara para a despedida. Ela não está se preparando. É difícil dar adeus também. E faz horas que a gente vem falando sobre isso. Nós, que eu digo a imprensa, vai chegar uma hora que o Inter não vai poder mais contar com o D'Alessandro. Só que o Inter não se preparou para isso. E agora está aí, ó. Aí não sabe se bota no primeiro tempo, não sabe se bota no segundo, e ele, como correto, como funcionário, ele obedece. Não faz beicinho, não faz nada. Vai no segundo, vai no terceiro, vai no primeiro, fica no banco, não joga, mas tá ali, tá ajudando, mas não se preparando. Se ele tivesse um jogador para dividir com ele essa responsabilidade de armação, para o D'Alessandro seria benéfico, porque ele não seria utilizado com tanta frequência e na hora que o Inter precisasse dele, ele ia estar 100% para dar o resultado desse ano. Só que o Inter ainda não tem esse cara que pode dividir isso. Pode ser o Sarrafiori? Pode ser, mas é pouco testado. Outro jogador, o Camilo, não tem como. O Inter tentou, não deu. O Nico Lopes é um jogador que arma o time, mas não na função de armador. Ele é um jogador de decisão também. Eu vou te dizer que eu acho assim, ó, dentro de campo, o Inter já conseguiu, de certa maneira, em várias oportunidades. Em 2015, em 2017, no próprio 2016, né, que o Inter acabou caindo, já conseguiu encontrar algumas maneiras de jogar sem o D'Alessandro. Ou seja, a resposta dentro de campo, o Inter mais ou menos ele já tem. Olha, dá para jogar assim, dá para jogar assado, dá para tentar desse jeito. O Inter não consegue encontrar uma resposta para o D'Alessandro fora de campo. Também. Porque é como o César disse, o D'Alessandro é muito importante. E como é que tu vai parar de ter esta relação dentro do vestiário, dentro do clube, dentro das situações? Isso aí não é uma coisa negativa para o D'Alessandro. É uma coisa extremamente positiva. Só que é muito difícil você dar adeus. Então você abrir mão de uma coisa que você está completamente acostumado, não é tão simples, né? Tanto que no Grenal do 0x0, um 0x0 que 0x0. 0x0 na Arena? na Arena, Que ele não jogou. já teve um dia antes, teve uma reunião lá na concentração do Inter. Via a mão. No mesmo dia foi. Não, foi um dia antes. Foi no último treino, depois do último Duas treino então. de noite. Duas então. E aí ali ficou decidido. Um dos funcionários lá do Vila Aventura pegou e me falou, estão conversando, o Alessandro, o Odair, tinha mais um. Acho que era o Jorge Macedo na época, ainda estava. Eu acho que era o Jorge Macedo. E eles estavam conversando. Porque eu não dei bola, confesso que não dei bola. Conversa de rotina. Uma conversa com o D'Alessandro? Normal. E eles, querendo ou não, eu já fiquei na concentração do Inter, eles conversam sobre outras coisas, não é só futebol, 24 horas. Falando da vida, viagens, planos, sei lá. E quando deu que ele estava fora, tudo mais, aí começou a ligar os fatos, conversei com pessoas dentro do vestiário ali e era isso aí. Ele ajudou a escalar o time, se colocou, ele viu, nesse Grenal é mais importante defender do que atacar e eu não sou bom na marcação, por exemplo. Minha função não é essa, minha função é armar.
Então, Mas ele isso é pegou liderança, é o Isso cara é que liderança. sabe que... Só que o problema é o seguinte, ó, o único que é líder nesse time, nesse elenco, é o D'Alessandro. É o que eu ia dizer, quando o Diogo tá falando... E não estou menosprezando os outros jogadores, o não é substituto menosprezando, estou dizendo característica. O substituto do D'Alessandro dentro de campo pode ser importante, mas fora de campo, para exercer essa liderança, Muito mais. o Inter precisa de outros jogadores, tá? Porque, vamos comparar com o Grêmio, enfim, mas o Grêmio, você tem o Maicon, que é o capitão, mas o Jeromel, que é um jogador que não é impositivo, é um jogador que ajuda na tomada de decisões. Até pouco tempo tinha o Marcelo Groy, inclusive o Ramiro, mas tem o Marcelo Oliveira, que é um jogador que, apesar de ser reserva, é um jogador que ajuda nas decisões, nas conversas. O Renato, muitas vezes, né, se reúne com eles para decidir como é que o time vai jogar, quem é que joga, Aí o Maicon vai lá e diz, não, eu não jogo também. E no Inter a gente não vê isso, a gente tem o D'Alessandro. E quem mais? O Rodrigo Dourado, talvez, mas não acho que tenha talvez um peso tão grande assim. Aí já falaram que isso um dos líderes do Inter era o Camilo. O Camilo também é um dos líderes. Bom, já ficou fora do gauchão aí, então o líder ficou afastado. Não sei, tá no vestiário igual. Falaram que o Rossi era um dos líderes. Olha, se isso é verdade, eu vou enlouquecer. E aí eu acho que o... Se bem que eu já tive... E aí eu acho que cíclico. Mas eu acho que é por isso também que o Inter trouxe o Sobis, porque o Sobis é um jogador que eu acho que é capaz de exercer uma autoridade fora de campo também e ajudar um pouco o Odair. Mas aí tem que ser uma parceria de soma. Não dá para dividir. Sim. Não dá para deixar metade pro D'Alessandro, metade pro Sobis. Não, isso é uma coisa conjunta. Né? Tem que somar. Tem que ser conjunto. Que é uma coisa que Então, a gente tem que saber se vai acontecer. Claro, Né? mas eu acho que nisso também se justifica a contratação do Sobis. É que hoje, se comparar o elenco do Grêmio, é injusto. Porque o elenco do Grêmio é diferenciado, fora de campo, são pessoas inteligentes. Eu convivo bastante com os jogadores do Grêmio, não tem problema nenhum pegar e falar. Eu convivo muito com o Kahneman, convivo muito com o Maicon, o André, até brinquei agora que ele gosta muito de cozinhar, e isso com o André é mais na dele. Mas o Luan, são pessoas que com eles não tem lero-lero, todo mundo se resolve. Todo mundo reúne aqui, é isso, beleza. O Maicon dá sugestão pro Renato, quem sabe a gente não pega o Léo Gomes, vamos dar mais oportunidade para ele, vai lá e pega o Léo Gomes, conversa com o Léo Gomes, pedimos agora tu tem que corresponder. Vai lá, ele corre feito um leão e consegue uma vaga, e consegue brigar com o Léo Moura ali pela lateral direita. Então é assim o elenco do Grêmio, é diferente. Então eu acho que não tem como comparar hoje com o elenco do Inter. Mas a gente teria o elenco não do significa Grêmio... que no Grenal o Grêmio vai ganhar de vaga. E agora a gente está até falando mais da questão extracampo, mas a gente tem no Grêmio talvez um elenco que seja o ideal dentro desse panorama de liderança, de relação treinador-jogadores, e no Inter um time que tem que buscar isso, assim como vários outros times no Brasil que a gente vê, né, que acaba rachando o vestiário, enfim, o São Paulo, por exemplo, que é um time que está demitindo e trocando, que não consegue ter essa união, essa conjuntura de fatores extracampo que fazem o time render melhor também dentro de campo. Então o Inter tem que buscar esse ideal que hoje é o Grêmio, por exemplo. Isso para mim é um movimento de transição. E talvez isso vai acontecer com o Grêmio também. Eu não sei como que o Grêmio vai reagir a isso. Porque assim, o Inter teve esses grupos que o Grêmio tem. 2006. Grupos com várias lideranças. 2006, 2010, 2009, 2008. Exato. Coincidentemente, os times que venceram o D'Alessandro títulos fazia também. parte mais do fim desse ciclo de bons grupos. Só que ele foi o único remanescente. Ele não ganhou parceria para os outros anos. Então isso vai acontecer com o Grêmio também. Porque um dia esse elenco excelente do Grêmio vai se desmanchar. Vão sair, vai parar, outro vai sair. Exato. Claro. E aí como é que o Grêmio vai reagir a isso? Vai deixar isso em uma figura centralizada? Não dá. Vou dar um exemplo, vai deixar só pro Maicon. O Maicon vai ser o cara que vai se aposentar no Grêmio e vai continuar? Como é que vai ser isso? Vai trazer outros caras... tem que formar. Tem que trazer outros líderes. Tu tem que trazer pelo menos mais 1 ou 2 caras com muita liderança e exercer isso nos caras que já estão no elenco. Ou para aqueles que já estão, passar também. Exato. Né, um pouco desse envolvimento. E liderança boa não, grupo bom, grupo vencedor, gera inúmeras histórias. Claro. Não é à toa que tu pega o Bolívar, tem inúmeras histórias. Tu pega o Índio, Perdigão, Yarley, vivem contando. No elenco do Grêmio, daqui uns anos, vai ter inúmeras histórias que a gente vai descobrir ali dos bastidores, sim, do vestiário, não só do vestiário, da concentração.
Então, e você pega o exemplo de 2006, o elenco do Inter de 2006, em postura, e pega o elenco do Grêmio de 2016 para cá, é igual. É igual. E o grupo unidos, bom... chegam unidos, brincadeira, Sim. questão de ficar no vestiário. Um grupo bom, com boas lideranças, nem sempre ele tem excelentes jogadores. Ele pode ser equilibrado, uma mescla de bons jogadores com jogadores não tão bons assim. Mas que por conta dessas lideranças todas consegue render. Pois é. Muitas vezes consegue títulos. Pois é. Bom, para você contar também outras histórias e as coisas ficarem bem simples na sua vida, baixe o aplicativo do Banrisul. Você já baixou? Baixe, porque é um aplicativo que vai simplificar a sua vida, com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc e a gente volta para encerrar o Virando o Jogo. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Viaje com tudo, viaje com o Sesc. Você também. Mandar um grande abraço para o Mário Roberto Lopes Maresco, né, que está mandando um grande abraço aqui, e um beijo para o Rogério Amaral, né, que está fazendo o programa hoje, não está conosco, mas claro, né, com certeza o Rogério vai, né, receber aí esse seu recado, o Mário. Pessoal, diga, claro, aproveita. Mandar aqui deixa registrado. Os Cláudios, né, estão na nossa audiência, os dois Cláudios, pai e filho, né, mesmo nome, sempre assistem o programa aí, mandaram uma mensagem aqui, porque nos ouvem lá também direto. Mandar um abraço para o Claudinho e para o seu Cláudio que está na audiência. Valeu, obrigado. Maravilha. A gente falou muito sobre o Inter, né, bastante sobre essa preparação para a Libertadores. O primeiro jogo da quarta-feira é o do Inter. O Grêmio parece um time bem mais pronto para a estreia contra o Rosário Central, né, na quarta noite. Mas eu fico com uma dúvida só, que é com essa que eu queria encerrar o programa, né, de hoje, que é justamente esse. Como e quando vocês usariam e acham que o Grêmio vai usar o Diego Tardelli? Quando tiver 100%. Antes não. Não tem Tem pressa. porquê, né? Não precisa ter Não pressa. tem porquê. Tem porquê. O Vico tá... O Viseu tá dando... Abraço, Vico. O Viseu tá dando resposta. Eu acho que nunca se falou tanto o nome do Vico como nos últimos dias. Alguma coisa tem, mas se falou, né? Eu deixei, porque eu já me estressei com essa história, então eu não vou falar mais sobre isso, mas... Querendo ou não, tá uma surpresa. Tá na lista da Libertadores. Pra mim é uma ao lado surpresa. Do Lincoln. Pra mim é uma Quem surpresa. mais tá ali? Não, dos meninos de surpresa, esses dois. Pra mim, os três nomes que surpreenderam na lista, eu falei isso aí no programa já essa semana, foram Felipe, o goleiro, o Vico e o Lincoln, mas por motivos diferentes. O Felipe, porque ele conseguiu aquilo que muitos não conseguem, que é mostrar na base e o Renato aceitar. Então ele foi para o time principal. O Vico, porque não mostrou e conseguiu, porque ele não conseguiu ver o Vico jogar bem em nenhum momento para estar onde está. E o Lincoln, que aparentemente seria emprestado, aparentemente não ficaria e conseguiu cavar um espaço para estar no elenco. E é justo, pelo que ele fez também nas atividades, né, e tudo mais. Então fica também essa surpresa. Agora, sobre a questão do Diego Tardelli, eu chego a concordar com vocês. Acho que só quando tiver 100% mesmo, e eu deixava para depois da Libertadores. Não ia botar nele essa responsabilidade que o Grêmio não precisa passar para um outro jogador. O grupo já tem condições suficientes de assumir a responsabilidade sozinho. Né? Quando se contrata no FIFA, ali no videogame, não tem ali as opções, crucial, importante, mais ou menos, para grupo. No caso dele seria para grupo, por enquanto. Aí a gente o empresário esperneia ali. A gente vê em que pé está o Grêmio, né? Com uma contratação como o Diego Tardelli. Sem pressa. O torcedor tá... quando tiver bem, entra. Vai encaixar tranquilo, o time já tá redondinho. Se fosse qualquer outro time, Diego Tardelli chegou. Vamos lá, cara, apressa essa preparação. Nós precisamos ter Libertadores daqui uma semana. Já estaria jogando. Não tenho dúvida que estaria em campo nessa quarta-feira. Tem que ser contra o Sindicato dos Atletas. Já tá ali. Então, e no grupo do Grêmio, né, que definiu aí que o Libertad eliminou o Atlético Nacional e completa o grupo. Foi os pênaltis, né? Nos pênaltis, pra mim entrou o mais difícil dos dois, o time mais complicado, assim. Eu acho
que não vai complicar tanto comparado ao Grêmio, pelo que o Grêmio joga. Mas entre Atlético Nacional e Libertad, o Libertad para mim é muito melhor. Achei que se o Libertad não arrumar o ladinho esquerdo dele, se o Renato botar o Marinho ali, o Diego Tardelli, quando chegar no jogo contra o Libertad, olha, porque o jogador, o ponta direito do Atlético Nacional ontem brincou no lado esquerdo defensivo. O jogo contra o Libertad em Porto Alegre é daqui 2 semanas, porque o jogo contra a equipe do Rosário fora é o primeiro e o Libertad já é o segundo. Uma terça-feira, né? Terça, o Grêmio joga dia 12, terça, e o Inter quarta, 13 e Grenal domingo 17. Que semaninha, hein? Você que faz credenciamento da Grenal, já prepara lá que vai ser uma semana... Vai ser dura. Trabalhosa. Vai ser uma semana Vamos falar bastante. Maravilha. Senhores, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês aqui. Valeu. Eu que agradeço. Desejar um ótimo carnaval para vocês e, claro, também, se puderem, aproveitem. Um grande abraço a todos. Você fica agora com o Virou Moda e a gente volta para falar mais sobre futebol na próxima semana. Grande abraço, tchau! Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.